assistir, né? Já depois pode assistir. Tem esse privilégio de poder assistir depois. A gente tem esse recurso. Vamos então ao texto. Encontrei um texto bem interessante para falar sobre Sócrates, a maiêutica, essa forma de pensar, né, socrática, que na verdade na filosofia é muito importante, né? Perdão. Que na filosofia vai inaugurar uma mudança de pensamento. Você tem, entre os pré-socráticos, você tem o pensamento mítico, né? E o Sócrates vai inaugurar uma outra forma de pensar. Ele vai direcionar o olhar, ele vai tirar o olhar da natureza, né? Onde o homem encontrava a origem das coisas, né? Aquela arqué, e ele vai direcionar o olhar para o homem, né? Um olhar antropológico. Então, vamos ver aqui no texto. Deixa eu só pegar aqui e encontrar. Sempre tem problema para encontrar o texto. Sim, aqui. Vai chegar para vocês aí. O texto diz o seguinte: a vida digna de ser vivida. Eu acho que é vida digna de ser vivida, é isso. Então ele começa dizendo o seguinte, o professor Adriano Corrêa. O texto eu achei muito interessante, muito bom. Dentre as poucas afirmações de Sócrates nos diálogos platônicos, uma é bastante conhecida e traduz uma convicção central de sua ocupação com a filosofia. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Está lá na Apologia de Sócrates. Alguns alunos que estudaram comigo ano passado tiveram a oportunidade de ler, não sei se foi no primeiro ano ou no segundo, nós fizemos a leitura da Apologia. Quando enuncia tal princípio na Apologia, Sócrates está a apresentar sua defesa aos atenienses, que o acusavam de corromper a juventude com sua filosofia. Ele foi acusado, ao passo que ele mesmo considerava sua atividade de interpretação constante dos cidadãos, de interpelação constante dos cidadãos, é indispensável ao bem-estar da comunidade. Então, a gente sabe que existia um método, né, socrático, que era um método do diálogo, né, essa maiêutica que ele na verdade, ele quando perguntava para o seu interlocutor, ele, na verdade, estava tentando retirar do interlocutor aquilo que nem ele mesmo sabia, o seu interlocutor nem mesmo sabia que sabia. Então, no diálogo, no papo, o Sócrates retirava da pessoa uma sabedoria que ela nem mesmo sabia que tinha. Sócrates parecia julgar que o bem-estar da vida política dependia de que os cidadãos examinassem incessantemente suas opiniões e, por conseguinte, chegassem à capacidade de refletir sobre suas crenças e de bem fundamentá-las. Né? Ao interrogar seus interlocutores, Sócrates tinha por objetivo fazer com que as pessoas desenvolvessem uma consciência a respeito daquilo que acreditavam saber. Então, ainda do mesmo modo que ele retirava da pessoa a sabedoria, ele também revelava para a pessoa que ela não sabia do que estava falando. A gente vai ver no vídeo, é muito interessante. Julgava que era um bem para a cidade, pois pensava que o viver junto aos outros supõe que antes cada indivíduo seja capaz de viver junto a si mesmo. E isso se dá na reflexão incessante, por meio da qual sou testemunha e juiz de minhas ações e princípios, em um diálogo interminável comigo mesmo. Por isso que eu falei, né, a mudança do olhar, né, os pré-socráticos olhavam para a natureza, Sócrates vai olhar agora para o homem. Né? E aí a atualidade do pensamento de Sócrates, né, se revela, né, no texto dele. Para o filósofo, haveria, portanto, uma conexão estreita entre a sua atividade e a vida política, ainda que ele mesmo não pleiteasse assumir qualquer protagonismo político. Lá na Apologia de Sócrates, ele diz que ele abandona a vida política, porque é muito interessante. Ele diz que naquele meio, né, no Senado lá, ele estava correndo risco de vida, porque ele não podia opinar, não podia expressar a opinião dele, né? Sócrates, como é sabido, não convenceu a sua audiência de cidadãos de Atenas e acabou condenado à morte. Mas em que consistia essa sua filosofia, essa sua atividade filosófica, e como compreendia a tarefa do próprio pensamento? Sócrates interpelava constantemente os cidadãos e não os deixava quietos, como ele mesmo reconhece, partindo de questões gerais sobre a justiça, a virtude,
ele buscava despertar os cidadãos para a busca da verdade subjacente à opinião de cada um, o que significava, em primeiro lugar, compreender que toda opinião é perspectiva e que ninguém pode pretender estar na posse de uma verdade inquestionável. Então, o método dialógico do Platão é nesse sentido, né? Ele vai ali debatendo, questionando, e acaba uma hora que o seu interlocutor desiste, né? De continuar conversando com Sócrates, porque não consegue responder, né? Ele busca, então, explicar o caráter limitado de toda opinião para livrar os cidadãos dos preconceitos que os impediam de pensar, de continuar refletindo sobre a justiça, a virtude, o bem, a beleza, a verdade, por julgarem já saber em que consistia cada um desses temas. Né? A gente pode afirmar que os ensinos de Sócrates influenciaram Platão e podem ser identificados, inclusive, no mito da caverna. A gente vai ver lá alguns aspectos, né, no mito da caverna. Vamos ver aqui, continuando o nosso textinho. Quer dizer, um textinho não, um bom texto. Sócrates não propunha qualquer doutrina, mas em sua atividade se dá a ver uma compreensão específica da atividade do pensamento, que não é primariamente contemplativa. Primariamente contemplativa, mas antes de tudo comprometida com os assuntos humanos. Olha que coisa interessante também, né? Essa ideia de que a gente tem de que a filosofia é para ficar contemplando e viajando. Não, não, não. Em Sócrates, lá, 2000 anos antes de Cristo, né? Tem esse aspecto aqui, né? É comprometida com o pensamento, com a observação, com a análise, né? E a crítica. Claramente há perigos. Deixa eu ver se eu fiz algum comentário aqui. O que Sócrates fazia foi posteriormente tratado como método ou campo para alcançar a sabedoria. Né? Claramente há perigos associados à atividade do pensamento compreendido como uma reflexão incessante, pois é de sua natureza não deixar nada a salvo desse escrutínio, dessa investigação. Né? Você tem que, né, investigar. Quando você investiga e começa a fazer perguntas, você incomoda. Né? As pessoas não gostam de problematizar. Né? O que a gente hoje diz, né? Para você, quando você vai fazer um trabalho, ou, por exemplo, na redação, você tem que fazer uma problematização, né? Levantar uma hipótese, né? As pessoas não gostam muito de levantar hipóteses e problematizar, né? Conceitos, doutrinas, convicções são precisamente o tema dessa reflexão. E quando alguém é despertado para a precariedade, a parcialidade e o caráter perspectivo dessas coisas do pensamento, há sempre o risco de o pensamento crítico dissolver crenças e perplexidade. O sei que nada sei, que marca o envolvimento de Sócrates com a filosofia. Né? É a consciência da ignorância a respeito de algum assunto. Na verdade, esse era o grande lance do Sócrates. Né? O Sócrates se dizia, ele não se dizia, né? Ele se considerava mais sábio justamente por reconhecer a sua ignorância. Né? O que resulta dessa experiência socrática com a atividade do pensamento, portanto, não é um sistema articulado de verdades evidentes ou uma doutrina, mas a própria experiência de uma vida que não abdica da busca do significado, porque compreende que o pensar é uma atividade que acompanha a vida e que é decisiva para a dignidade dessa mesma vida. Né? Bem, como bem notou Hannah Arendt em A Vida do Espírito, ao refletir sobre Sócrates, o pensamento é igualmente perigoso para todos os credos. Por isso mesmo, não dá origem a nenhum novo credo. É muito perigoso para todo dogmatismo, doutrina e manipulação, e implica uma dedicação e uma busca que dura enquanto dura a vida. Então, o pensamento crítico, né, quando você faz um questionamento, você de certa forma, você toca, né, em coisas que estão cristalizadas. Né? Como você fica perguntando muito, por que isso? Por que, não, por que assim? Por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser de outro jeito? Aí você vai incomodar o sujeito que já. O Sócrates foi, inclusive, acusado, né, de fazer isso porque ele estava incomodando alguns esquemas que já estavam lá, né, funcionando lá. Pô, vamos acabar com esse camarada tá atrapalhando aqui nossa vida, vamos botar o sujeito lá para ser condenado, para ser julgado, né? Ele está aqui e não tinha nenhum fundamento, né? As acusações que foram feitas a Sócrates eram sem fundamento algum.
Aqui. É muito perigoso já ler isso aqui. Ok. Então, aqui, na verdade, nesse ponto, nesse último ponto que a gente leu, é muito perigoso para todo dogmatismo, doutrina, manipulação, implica uma dedicação, uma busca que dura enquanto dura a vida, uma vida que para ele vale a pena ser vivida, né? A importância da filosofia em nossa vida, como todos os perigos, né? Com tudo que ela, o perigo que ela possa trazer para a gente, né? É mais importante que a gente não aceite as coisas como elas chegam para a gente. Né? Por mais que seja perigoso a gente fazer questionamentos, né? Quando perguntarem para você para que serve a filosofia, ou você já sabe para que serve a filosofia, ou então se alguém disser, a filosofia não serve para nada, desconfia. Né? Quando uma pessoa que diz que a filosofia não serve para nada, você fica com uma pulga atrás da orelha. Muito mais perigosa, todavia, é a recusa a pensar, pois ela é gêmea do conformismo, da vida subjugada e tutelada. A filosofia que brota desse ímpeto socrático é, por definição, anticonformista e adversária de toda a obediência cega. Obediência cega, né? E por isso que em tempos sombrios, quando a compreensão parece impossível, o diálogo parece interditado, a filosofia e a sua busca de significado é muito mais perigosa e muito mais urgente, né? Porque você, né, a filosofia faz com que quais são os procedimentos? A gente viu isso na primeira aula, né? A gente para, né, para observar, para ouvir, analisa, né? Faz as relações com o que você tem de informação para depois então emitir uma opinião. Então tem um processo. Quando você faz esse processo, você encontra, opa, tem um problema aqui, tem um problema ali, vamos, peraí, a gente não pode seguir antes de resolver essa questão aqui. Então, por isso que a filosofia é importante. Né? Sem a filosofia, sem a possibilidade da gente parar para pensar e discutir, se instaura o grito. Né? O sujeito bate na mesa e faz a vontade dele. Não é assim que, né, que a coisa deve ocorrer. Né? Então, dito isso, se alguém quiser fazer um comentário, eu acabei o texto, vou para o vídeo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a hora é agora. Temos 28 alunos, muito obrigado pela presença. Todos nós ganhamos, na verdade, né? Espera aí, vou pegar o vídeo. Vê se chega com som, por favor. Professor, o método da filosofia é tipo, é igual, né? O método da científico, né? É observação, aí por hipótese, vai, se puder se perguntar, né? Sim, sim, você tem razão. Ele, assim, a gente pode dizer que a semente, né, desse pensamento científico está lá em Sócrates, mas quem vai sistematizar, né, e dar uma cara assim, né, de, como você falou, de pensamento científico, é o Aristóteles, mais posteriormente. Ele que vai organizar a parada, entendeu? Entendi. É meio que semelhante, né? Sim, sim, mas você tem razão. A semente está aí no Sócrates. Vamos botar para rolar aqui, peraí. É bem interessante esse vídeo. Vou voltar um pouquinho, peraí. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta.
Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cosa è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Che vieni a fare qui, Socrate? Ti sei messo anche tu a frequentare il portico dell'Arconte? Io sono qui perché ho appena affisso la richiesta di un processo davanti all'Arconte Re. E io sono qui perché mi si vuole trascinare in giustizia per ragioni di Stato. Chi è il tuo accusatore? Meleto, non mi sembrava così ostile. M'accusa, m'hanno detto, di aver introdotto il culto di qualche nuova divinità a scapito dei nostri vecchi dei. È certamente a causa di quella voce soprannaturale che dici di sentire dentro di te e che ti ispira. Un innovatore in materia religiosa è un genere di calunnia alla quale quasi tutti sono molto sensibili. Gli ateniesi non sopportano che uno di loro abbia il minimo sapere personale per ciò che riguarda gli dei. A me, per esempio, quando mi succede di predire l'avvenire davanti l'assemblea del popolo, ridono di me come di un pazzo. E credimi, tutte le mie predizioni si sono verificate. Vedrai. Tu te la caverai dal tuo processo, ma io otterrò soddisfazione con il mio. Contro chi hai deposto la tua accusa? Contro mio padre. Tuo padre? Ahimè sì, Socrate. E di cosa lo accusi? Di omicidio. Ma forse ucciso qualcuno della famiglia? No. Ma perché mi fai questa domanda? Beh, non trascineresti tuo padre in giustizia per l'uccisione di un estraneo? E perché no? È strano, Socrate, che tu faccia differenza fra la morte di un estraneo e quella di un congiunto. La sozzura è la stessa. E se uno è a conoscenza di un crimine, deve purificarsi perseguendo questo assassino, chiunque sia il criminale e chiunque sia la vittima. Ma cos'è successo? Il morto era un uomo di fatica in una delle nostre fattorie. Aveva bevuto ed ha colpito un compagno e l'ha ucciso. Mio padre l'ha fatto allora gettare in un fosso e ha mandato qualcuno ad Atene per sapere come trattare la cosa. Nel frattempo non si è preoccupato dell'uomo, che intanto moriva nel fosso. La gente mi rimprovera dicendo che è empio da parte di un figlio accusare il padre. Perché non sanno, Socrate, cosa è la pietà. Io lo so. Non ci sarebbe differenza tra la gente comune e me se non lo sapessi. Allora, mio caro, spiegamelo, te ne prego. Questo mi sarà utile per il mio processo. È pietoso quello che faccio. Perseguire in giustizia colui che è colpevole di un crimine, anche se è il padre, la madre, il figlio. Zeus, il più giusto degli dei, ha incatenato suo padre Urano per punirlo perché aveva divorato i propri figli. Considerate le accuse che sono formulate contro di me, non sono affatto disposto a parlare della divinità, ma fra noi, credi proprio che le cose si siano svolte così fra Zeus e suo padre? Certamente. E conosco dettagli più curiosi di quelli che il volgo comunemente conosce. Credi dunque che vi siano dei conflitti fra gli dei? Sì. E potrei sulla storia degli dei raccontarti delle cose che anche tu, Socrate, ne resteresti meravigliato. Dimmi piuttosto, sempre per il mio processo, che cos'è la pietà? Quello che è gradito agli dei. Ecco ciò che è pietoso. Quello che non amano è empio. Ma se mi hai detto che gli dei lottano gli uni contro gli altri. E infatti? Allora litigano come gli uomini su quello che è buono o cattivo. È evidente. Così, secondo te, una stessa cosa può piacere a un dio e dispiacere a un altro dio. Certamente. Il fatto che vuoi punire tuo padre può dunque piacere a Zeus e dispiacere a Urano. Piacere a Efasto e dispiacere a Era. Sì. Allora, se capisco bene, una stessa azione può essere allo stesso tempo gradita e sgradita agli dei, ossia allo stesso tempo pietosa ed empia. Ma è impossibile, Eutifrone. Ti supplico, dimmi che cos'è la pietà. Un'altra volta, Socrate. Ho da fare e ti saluto. E adesso occupiamoci del nostro processo.
Deu para entender aí o vídeo, gente? Como é que vocês conseguiram pegar um pouquinho? Caraca, se um Sim, monte. sim. Cara, se ficasse mandando um monte de pergunta, logo mandar um soco na boca, cara. Caraca, cara. Pô. Mas Não, eu gostei, interessante. entendi. Muito interessante, muito interessante. Interessante é que ele. Responder fugia. Então, os dois encontros, os dois diálogos, né? Muito que quando ele começava a querer. Mas, por favor, me diga. Não, peraí, depois eu te falo. O camarada não queria continuar, entendeu? Mesma coisa o primeiro lá, que ia fazer um pronunciamento, né? Quando ele pergunta o que é beleza, né? E, não, peraí, mas depois eu falo então, eu tô com pressa agora. Mas é exatamente isso, entendeu? As pessoas não suportavam, entendeu? E, na verdade, como o Sócrates fazia isso constantemente, ele ia, né, perguntava o que era justiça para o juiz, né? O juiz ficava sem saber o que dizer e botava em questão a própria atividade do juiz, né? Então isso incomoda, né? Então esse processo, isso se chamou maiêutica, né? Foi um método que o Sócrates dizia que ele, como a mãe dele era parteira, ele não era parteiro de pessoas, ele era parteiro de ideias, né? Maiêutica é parto em grego. É muito interessante, né? Fala aí, Stephanie, você estava falando? Desculpa, eu te interrompi. Não, só falei isso mesmo, que eu achei muito legal que quando as pessoas não sabiam responder, tipo, em vez, elas nem tentavam mais, ou tipo, nem aceitavam a opinião dele, só fugia. Falava, tô ocupado e tchau. É muito interessante, né? A gente vê no texto é uma coisa, né? A gente vê assim, né? Num filme, assim, fica mais forte, né? O exemplo. E aí, o que você achou aí, Salomão? E aí, João, o que você achou, João? Eu só achei muito interessante, cara, essa capacidade de deixar os outros refletindo. Porque realmente tem momentos que não dá, a gente tem que fugir de certas respostas, porque chega a irritar. Eu não sei se você é assim, professor, quando muitos alunos fazem pergunta pra você, né? Mas caraca, eu não aguentaria não, pode ser sincero. Não, depende, eu gosto de perguntas. Às vezes, o máximo que pode acontecer eu não saber responder, mas eu gosto de perguntas. Gosto que façam perguntas, né? E Kaique, o que você achou, Kaique? Eu gostei, professor. Eu acho só que, eu não sei se eu li errado ou se é realmente um erro. Mas quem ele falou que era o pai de Zeus? Eu acho que ele falou um nome errado ali. Não era aquele cara, não. Se eu tiver Não, dissertado. não sei se ele falou pai de Zeus, acho que falou entre deuses, Urano e Zeus, não foi? Isso, ele falou que, mas ele falou que era o pai, porque Ele o falou? Urano comia os filhos, que isso acontece na mitologia. Hum. Ele era um titã. Ele comia os deuses, né, recém-nascidos, para os deuses não prevalecessem em cima dos titãs, entendeu? Eu achei que era o Cronos que comia os Esse é o filhos. Cronos, Só mano. que é o Cronos, ele falou Urânio, eu não entendi nada. Mas olha só, porque deve ser grega e romano, né? Entre os gregos não tem uma questão assim, que entre os gregos os deuses tinham uns nomes e o mesmo deus tinha um outro nome entre os romanos, não? É, pode Ah, ser. verdade, verdade. Porque o Cronos, na verdade, significa, se não me engano, tempo, né? Isso. Significa cronologia aí. Pra uns era um Exatamente. significado e pra outros era outro. Cronos é filho de Uranus. Então tem uma coisa aí, mas foi boa a observação, porque na verdade assim, eu não sou especialista nessa parte mitológica assim dos deuses e tal, mas tem essa relação, né? Uhum. Mas é bem legal o assunto. E assim, isso que vocês falaram, né, como o João lembrou bem, né, vem de cronologia, vem de Cronos, né, e os gregos tinham designações para o tempo, eram 3 designações, não sei se vocês sabem, Cronos, Kairos e Aion. O Cronos é o tempo que a gente conta, né, no relógio, é a cronologia, como o João falou. O Kairos é o tempo que é um golpe no tempo, quando você, por exemplo... Você para o tempo? Oi? Você para o tempo? Não é parar o tempo. Eu vou dar um exemplo assim que chega perto disso que eu falo do Kairos, que é o seguinte: quando você está num cinema ou vai num show, você experimenta um outro tempo dentro do tempo. Isso é o golpe no tempo, é o Kairos. E o Aion é o instante. Sabe essa coisa de... Eu falei, já foi? Uhum. É isso. Então são 3 designações para o tempo que os gregos tinham. Verdade, verdade. É muito interessante. Pô, sensacional. E Pode quem falar. eram Muito bom. aquelas 2 pessoas junto com o Sócrates? Pois é, isso também eu estava curioso, eu não sei, depois vou dar uma pesquisada, porque na verdade a gente sabe que o Sócrates, as pessoas acompanhavam ele, né? E ele falava, ó, as pessoas me acompanham não porque eu quero, mas elas
sentem prazer em estar comigo e ouvir, né? Então, naturalmente, deviam ser discípulos, alunos dele, né? Uhum. Eu acho que na apologia de Sócrates está dizendo quem é que acompanhava ele quando ele foi convocado lá. Quando ele foi convocado, né? Não tenho certeza, não estou lembrando agora. André, quer comentar? Não, não. O pessoal pegou e falou aí, tá bem dentro do que eu pensei. Pô, muito legal, né? O vídeo, né? Pô, achei interessante. Isso é o quê? É um filme? Então, eu não sei agora se o filme é do Pasolini, é Sócrates o nome do filme. Eu não sei se é do Martin Scorsese, eu não tenho certeza. Depois tem que dar uma olhada também, pesquisar. Depois eu vou ver se eu Mas é um consigo assistir filme, ele todo. é um filme antigo. Bem interessante. É muito legal. Sim, é meio romantizado, assim, mas uma ideia, né, dos diálogos, né? Sim. É bem bacana. E, na verdade, assim, Sócrates ele não deixou nada escrito, né? A gente conhece Sócrates por intermédio de Platão, que o Sócrates é personagem dos diálogos de Platão. Então, essa é uma característica também do Sócrates importante. Ele dizia que se ele deixasse algo escrito, né, poderiam distorcer, né, aquilo que ele tinha ensinado e tal. Esse aspecto assim do método, né, de Sócrates. Então vamos às questões. Temos 3 questões aqui que eu separei aqui com carinho para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está. Só preciso encontrar, peraí. Ah, aqui encontrei. Vou colocar no chat e vocês, por favor, vejam se está tudo, se está abrindo direitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat e eu posso ler a questão. Fica legal assim, né? Eu vou lendo. Alguém escreveu aqui, desculpe, gente, peraí. Vou colocar aqui. Então, nós temos aí 27 pessoas, então dá uma verificada aí, vê se abre direitinho, por favor. São 3 questões Tá que abrindo sim, só. envolvendo aí o assunto que nós tratamos hoje. Então, a primeira questão é a seguinte: a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, letra A, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Letra B, é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia continua, porque continua aí. Letra C. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas? Letra D. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos? Letra E. Lamenta sua fraqueza argumentativa perante a quantidade de pessoas que o condenou. Então, essa é a primeira questão aí do nosso drivezinho de filosofia. Vou ler a segunda. Depois, se precisar repetir, eu repito, sem problema. Segunda questão. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Aí diz assim, tá faltando alguma coisa aqui na questão. Espera aí. Deixa eu ver aqui que tá faltando um negocinho na questão. Um minutinho só. Isso não é nada para a gente corrige agora. Acho que está aqui.
O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava, então, depois do texto, né, o texto que nós acabamos de ler evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na contemplação da tradição mítica, na sustentação do método dialético, na valorização da argumentação retórica, na investigação dos fundamentos da natureza ou na relativização do saber verdadeiro. Se precisar repetir, eu repito sem problemas, no problem. Essa foi a segunda questão. A terceira questão é a seguinte: tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, como nós vimos lá no vídeo, né? Os jovens no ginásio perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso, é a sua missão, e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Essa é a posição particular do filósofo. Isso é um trecho do Michel Foucault, Ditos e Escritos. O fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica. Qual é o princípio? Examinar a própria vida, ironizar o seu oponente, sofismar com a verdade, debater visando a aporia, desprezar a virtude alheia. Para responder essa questão, é só você lembrar do título do texto que nós lemos no início da aula, que você consegue responder. Então, se alguém precisar que eu repita, o Vitório, o método dialético é esse papo que o Sócrates leva com o outro, que eu dei o nome de maiêutica. A dialética é isso, o diálogo, né? Através do diálogo é que ele chegava na questão, na resposta, ou nem chegava na resposta, ele fazia a investigação. Seria melhor dizer isso. A investigação do Sócrates se dava através do diálogo. Então, o método, por isso se chama método dialético. Respondido? Vamos lá, temos 7 respostas, que isso? Pessoal rápido: João Gabriel, Gustavo, Lana, Pedro César, Isabela, Kaique, Salomão, Terezinha, Isaac, Stephanie e Miguel. Isso mesmo? Miguel, Professor, diga. André, que já mandou também? o João disse que saiu da sala porque ele tá passando mal. Então, E beleza, o, depois ele assiste. e o Tranquilo. Marlon saiu também porque a internet dele morreu. Tá tranquilo, depois eles assistem. É bom que a gente pode gravar, né? Mas eles assistiram, né? O mais importante foi o vídeo, eles conseguiram ver o vídeo, o texto. Obrigado, Kaique. Davi já mandou, João Pedro Maffei, Rai também mandou. Vitória Franco, Ana Gabriele. Como eu falei, serve para marcar presença também, né? Celso, a minha atividade chegou aí? Isabela, vamos ver aqui. Eu acho que eu falei Isabela. Sim, chegou. Tá aqui. Obrigada. Nada. Maria Alicia, Yuri, Vitória Franco. Isso. Vamos lá, gente. Vocês estão tão rápidos hoje. Marcos Vinícius. Tá. Aqui que repete aqui. Isadora. Lohan. Muito bem. Faltam 6? Faltam 5? Isso, depois entra no debate. Eu coloquei o formulário para uma resposta só, né? Para fazer teste mesmo, né, a gente não ficar voltando. Vitor Silva, muito bem. Faltando gente ainda responder, que aí no final da resposta eu dou o gabarito. Mais um.
Tá faltando gente. Tem o 27 aqui, 26, né? 27 comigo, né? Faltando 3, faltam 2 aí. Guilherme, muito bem. Guilherme, você respondeu 2 vezes? Giovana não chegou ainda, deixa eu ver aqui. Foi esse que você. Giovana, você colocou aqui, 3001, você? Ah, tá. É porque está sem nome. É o seu então, sem nome. Luan. Tá. Ok, então. Foram de 26, então. Vamos para o gabarito, Gabaritovski. Então, o que está com 3001 aqui é da Giovana. Não esqueça de identificar a sua prova, pelo amor de Deus. Guilherme, você é de que turno, Guilherme? 3001, beleza. Vamos para o gabarito. Que rufam os tambores. Peraí. Tem que ir para as perguntas aqui. Então, a primeira diz assim, né? Ele está falando sobre a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense, que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. Vocês podem ler a Apologia, bem tranquilo. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. Falei isso durante o texto, né? Fiz um comentário. Sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois quem marcou a letra A acertou. Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento, exatamente, né? Tem consciência da própria ignorância. Perfeito. Questão número 2, que é um texto lá do Foucault, falando sobre a interpelação do Sócrates, né? Quando ele perguntava às pessoas, né? No caminho lá, ou ouvia as pessoas para poder fazer questionamento. Letra A, examinar a própria vida, ironizar o seu oponente ou sofismar com a verdade. Peraí, só um minutinho. A primeira não é letra A, não. Perdão. É a letra B. Sustentação do método dialético. Conversação, né, o tipo de conversação, a tal natureza, é a letra B. Sustentação do método dialético. Aqui, na número 2, que é a letra A. Perdão. Examinar a própria vida. A primeira letra B? A primeira letra B. Sim, sim. A segunda é a letra A, examinar a própria vida. É porque ele fala sobre a importância da gente fazer o exame da própria vida constantemente, né? E a número 3, vamos ver aqui. Tomemos como exemplo Sócrates. O Deus. Tá. O Celso. Faltando. Peraí, acho que eu estou lendo a questão errada, né, gente? Porque a 2 é uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. Essa é a 2. Essa é a 2, né? Peraí. Isso. Tá, essa é a 2. A 2 é a letra B. Perdão, a 2 é a letra B. A primeira é a letra A. Do Sócrates. A letra A é a primeira. Primeira questão é a letra A, aquele que se reconhece como ignorante. A 2 é a letra B, sustentação do método dialético. E a terceira é a letra A também, é examinar a própria vida. Tomemos como exemplo de Sócrates, não é isso? É precisamente ele quem interpreta as pessoas na rua. Agora sim, A, B e A. Desculpe aí, eu li errado a questão. Deu um erro. Isso aí, 404. E aí? Professor, Diga. sobre a segunda questão, eu acabei errando, eu ia marcar esse método dialético e tal.
mas eu marquei a relativização da verdade absoluta. Mas eu vou te explicar por quê. Eu queria Hum, entender se dá pra tirar alguma coisa de verdade daquilo ali. De verdade que eu falo é. Você vai entender. É porque durante os diálogos, parecia que ele pegava uma coisa que o indivíduo tratava como verdade, né? Entendia que era uma verdade absoluta, e fazia ele ficar confuso através de uma relativização, que ele fazia uma comparação, né? Nem aquele lance dos deuses. Um é, achava uma coisa, o outro achava outra. Mas me explica por que que isso tá errado. então, não, você Qual que tem é o- razão, você tem razão. Na verdade, você está complexificando aqui a questão. Mas vamos ler aqui o enunciado. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. Já o início, ele já está dando aqui Aham, as características do método que o Sócrates usa. O contato de pode crer. Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir atenção, uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcebiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes. Mas logo no início, ele já Aham, marca bem que é a sustentação do método dialético, através do diálogo, né? Esse do papo. Né? Agora, pode crer, isso que pode você crer. falou pode enganar mesmo, porque não é mentira que ele relativiza o saber. Quer dizer, ele relativiza o saber, mas aí, verdadeiro, não tem saber É, verdadeiro, né? aham. Sacou? Então tem que É, tomar não, muito. eu entendi, é que eu olhei, pensei desse jeito e pensei também pela ótica do indivíduo que tá ouvindo Sócrates, entendeu? Que toma Sim, aquela verdade, sim, mas mas tá, mas eu entendi. então, mas isso é muito interessante porque se você lê a questão com um olhar de filosofia contemporânea, você vai talvez cair nesse erro de marcar a letra E. Mas se você, né, se concentra e se limita às características do pensamento socrático, lá como são delimitadas e tal, você consegue responder. Logo no início, logo de cara ele já diz, entendeu? Verdade, pode Mas crer. mas Obrigado. eu compreendi o seu erro. Que não é exatamente um erro, né? Vamos dizer assim, né? É erro porque está fechada aqui a questão. Mas a gente Aham, pode, né, conversar sobre isso. Relativização do saber, né? Né? Ok, ele faz isso, mas o saber aham, verdadeiro? Não, verdadeiro, porque pode nem crer. ele mesmo considera que o saber dele não é verdadeiro, Aham, só sabe que nada sabe. não é É isso verdade? aí, é isso aí. É isso. Alguém mais, alguma dúvida, meus queridos? Então, Só se sei que você. nada sei. É isso aí, tamo junto, cara. Na ignorância, sempre aprendendo. Porque o conhecimento Caraca, não ocupa excelente. espaço. A gente pode fazer o seguinte, terminar com o Jacques Pastorius. Tipo aqui o Jacques Pastorius, que é o gente boníssima também, falecido já. Mas é YouTube, né? Peraí, pô, aqui tá aqui, esse aqui, meu querido. Pô, Jacques Pastorius no jazz. É, vocês têm aí algum questionamento, algum comentário a fazer dessa aula? O que vocês podem falar antes de nos Tá despedirmos? tranquilo, Cícero, tá tranquilo, sem dúvidas aqui, sem mais delongas. Beleza, meu nome é Celso. Ó, a Vitória tá pedindo samba, hein? Não quero não. Pode botar um pagodão aí. Na próxima aula eu trago um samba bacana, Vitória.